Já? O que foi o milagre de Monte Gomes? Não? Alguém já ouviu falar do milagre de Monte Gomes? Então eu vou explicar. O milagre de Monte Gomes, numa cidade americana chamada Montgomery, no Alabama, nos anos 60, a sociedade americana ela era extremamente racista. Alguns estados seguiam a seguinte lei: que o homem branco não podia se integrar ao homem negro, ou seja, os bebedouros públicos tinham o bebedouro público para o branco e o bebedouro público para o negro. Os banheiros públicos, existia um banheiro público para o branco e um banheiro público para o negro. O cinema existia. A parte de baixo do cinema era para os brancos. A parte de cima, aquela galeria, era para os negros. Detalhe, o preço do ingresso é o mesmo, viu? Tá? Nos restaurantes, até a metade foi próxima à porta do restaurante era para brancos. Da metade para trás era para os negros. Detalhe, o preço do alimento era o mesmo. E na época, para os negros, se usava prato descartável. Nos anos 60, o prato descartável era feito de papel forrado com uma camada de parafina. Hoje os descartáveis são de plástico, né? Mas na época era papel forrado por parafina. Pratos descartáveis e copos descartáveis. Também era de papel forrado por parafina para ficar impermeável. Por que os negros comiam em pratos e copos descartáveis? Porque o branco, ele não podia imaginar que naquele prato que ele comeu, um negro tivesse comido, mesmo que o prato tivesse sido bem lavado. Ele teria rastro naquele prato. Essa era a sociedade americana na cidade de Montgomery. E na cidade de Montgomery, a rede de ônibus era lei isso, não era costume, era lei. O branco podia se sentar da metade do ônibus para frente, o negro da metade do ônibus para trás. Se o ônibus tivesse lotado, metade de brancos, metade de negros, e entrasse um branco, um dos negros que estivesse na metade dele deveria se levantar para que o branco se sentasse. Isso era lei. Até que um dia apareceu uma senhora Dona Rosa. Tem alguém aqui chamado Rosa? Dona Rosa Artes. Dona Rosa. Ela era ovelha de uma congregação batista da cidade de Montgomery. O pastor dela, a brasileira, chamava Martinho. Pastor Martinho Lutero King. Martin Luther King. Ela era ovelha desse pastor batista. E um dia a Dona Rosa, que era costureira, ela trabalhava numa loja de departamentos, exatamente fazendo aquela barra, aqueles ajustes das roupas que os clientes, quando compravam roupa, tradicionalmente, né? O vendedor mede, coloca aqueles alfinetinhos, direitinho, então um grupo de costureiras que faz aquilo, não fazia aquilo. Ganhava pouco e tinha que andar de ônibus. Detalhe, na cidade de Montgomery, a maioria dos usuários de ônibus eram os negros. E eles tinham que sentar atrás pagando uma passagem normal. Não pagavam uma passagem mais barata por isso. Dona Rosa sentou. De repente chegou um branco, o ônibus estava lotado. Chegou para a Dona Rosa e falou: levante-se que eu quero sentar. A Dona Rosa
inconformada, exausta, ela falou: não vou me levantar. Eu sou uma senhora, eu estou exausta, eu paguei a minha passagem, no mesmo preço que o senhor pagou, eu não vou me levantar. Sabe o que aconteceu com a Dona Rosa? Foi para a cadeia. Era lei. Ela infringiu a lei. Ela foi para a cadeia. Foi lá autuada, carregou o dedinho, foi feito um boletim de ocorrência, alguma coisa do gênero, e ela iria responder ao processo criminal, porque ela tinha violado as leis do Estado do Alabama. E para ir para casa ela tinha que pagar uma fiança. Ela era pobre, não tinha dinheiro para fiança. Ela entrou em contato com o pastor dela: pastor, estou encrencada, estou tendo problemas com a lei, não tenho dinheiro e estou encrencada. Se a igreja puder me ajudar, eu agradeço. E se a igreja puder orar por mim, eu agradeço. Foi o que a igreja fez, a igreja mudou. Só que a igreja foi mais longe. Nós somos a igreja de Cristo, nós temos que influenciar a sociedade. Mesmo sendo negros, uma igreja de negros, porque existia a igreja batista de negro e existia a igreja batista de brancos. Mesmo sendo uma igreja de negros, nós temos que influenciar, porque nós somos filhos do rei. Nós somos o sal da terra. Não existe um sal branco, que é o sal dos brancos, e um sal ruim, que é o sal dos negros. É o mesmo sal de Jesus. O tempero da terra somos nós que damos. Nós temos que influenciar isso. Nós vamos fazer o quê? Vamos fazer greve? Não. Isso não é de Deus. Nós vamos usar de violência? Isso não é de Deus. Nós vamos furar o pneu dos ônibus? Não. Isso não é de Deus. Nós vamos incendiar esses ônibus? Não. Isso não é de Deus. Mas nós podemos fazer uma coisa que nós não estamos pecando, estamos influenciando. Se essa companhia de ônibus consegue ser próspera ao custo de transportar negros, nós vamos boicotar essa companhia de ônibus. Os negros não vão andar de ônibus. Aí como é que os negros vão para o trabalho? Aí que entrou o líder, o pastor. O pastor falou: quais dos irmãos que têm carro? Metade levantou a mão. Os irmãos que têm carro, a partir de amanhã vão fazer um esquema para levar ao trabalho os irmãos que não têm carro. E aí ele organizou um boicote, de tal forma que durante mais de um ano, os ônibus daquela cidade trafegaram vazio pelo prejuízo. E os irmãos batistas negros, sob a orientação daquele pastor, conseguiram ir para o seu trabalho utilizando o transporte solidário. Ninguém foi rebelde, ninguém quebrou nada, muito pelo contrário. A casa do pastor nesse período foi atacada pela Ku Klux Klan, foi incendiada, o pneu do carro do pastor foi furado, o pneu daqueles irmãos que levavam os outros irmãos foram furados, mas sempre a igreja aponta para ajudar. O pneu foi furado, mas tem um irmão negro da igreja que é borracheiro, o irmão vai ajudar. Jogaram areia no tanque de gasolina no carro do irmão, enguiçou o carro do irmão, mas o irmão mecânico vai ajudar. E assim sucessivamente. A igreja, como corpo de Cristo, como corpo só, conseguiu vencer. Esse é o milagre de Monte. A lei caiu por quê? Porque se não tivesse negro para andar naqueles ônibus, a empresa não teria como prosperar. O lucro da empresa vinha dos negros. O lucro do comércio vinha dos negros. A mão de obra principal da cidade vinha dos negros. Então, um exemplo de como a igreja influenciou uma sociedade.
E não parou só em Montgomery. Depois disso, o exemplo dessa igreja influenciou outras e outras igrejas. A ponto que esse pastor foi laureado no ano de 1963 com o Prêmio Nobel da Paz. Certo? Ele incomodou tanta gente que não sossegaram enquanto não meteram uma bala na cabeça dele. Ele morreu assassinado. Só que ele nunca pregou violência, ele nunca pregou destruição, ele nunca pregou contenda, só pregou o amor. E pregou que o cristão pode influenciar a sociedade. Nós podemos quebrar a televisão, nós podemos invadir a Rede Globo e queimar tudo, isso não é de Deus. Mas podemos não consumir as coisas mundanas. 20% do mercado é importante. O que está acontecendo é aquilo, é que chega em casa os nossos filhos e fala: pai, eu quero tal coisa, porque todo mundo tem. Todo mundo não vai para o céu. Todo mundo não vai ser arrebatado. Pai, eu quero fazer isso, por quê? Porque está na moda. A moda, quem faz é alguém. Os outros seguem. Por que nós não podemos fazer moda? Por que as pessoas não podem seguir o que a igreja prega? Que é isso que deve acontecer. Esse é o papel da igreja, além da família, além de um multiplicador e formador de opinião. A família cristã, antes de tudo, uma formadora de opinião, tanto externamente quanto internamente. Internamente, como nós formamos opinião? Nós formamos opinião com os nossos filhos e principalmente nos nossos cônjuges. Quantas pessoas não vêm na escola dominical porque ela não acorda cedo? E ela não acorda cedo, sabe por quê? Porque ele não acorda cedo. Então nenhum dos dois acorda. Então nenhum dos dois vem para a escola dominical. Se nenhum dos dois vem, por quê? Os filhos não vêm por quê? Se os pais não vêm. Nós queremos formar opinião para os nossos filhos cobrando. Quem gosta de ser cobrado aqui? São todos adultos. Alguém gosta quando liga o telefone? Alguém gosta de receber essa ligação? Alô? Aquela cobrança do credit card, nós não percebemos o pagamento da última fatura. O senhor pretende pagar a última fatura quando? Alguém já recebeu esse telefonema? Não, ninguém, né? Alguém gostou de receber esse telefonema? Como é que nós estamos criando os nossos filhos? Cobrando ou influenciando? Nós estamos ensinando nossos filhos na base do faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Ou nós estamos dando o exemplo para os nossos filhos? Isso aconteceu comigo, eu vou fazer um meia-culpa aqui. Eu tive algumas discussões com a minha esposa, levantei a voz para ela. Um belo dia, a minha esposa teve uma discussãozinha com o nosso filho, que hoje tem 12 anos, mas na época ele tinha 4 ou 5.